mais um vídeo e dessa vez nós vamos conversar com o Francisco Massuda. O Francisco, ele participou do nosso dossiê da edição 123 sobre trauma e o seu tema é mais do que interessante, vai falar sobre trauma e memória, como é que os eventos nos impactam e alteram a forma de perceber e se envolver e se desenvolver no mundo. Francisco, seja muito bem-vindo a esse nosso papo, meu querido. Olá, tudo bem, Luciano? Muito obrigado pelo convite. Estou assim super feliz de estar aqui, de poder participar, de poder falar um pouquinho sobre esse assunto que me interessa tanto e que eu acho que é tão bacana para muitas pessoas. Eu gosto Maravilha. de brincar que ninguém gosta de falar sobre trauma e eu adoro. Ótimo. Muito bom. Francisco, é a sua primeira vez aqui, nós temos o ritual de fazer uma primeira pergunta. Pergunta essa muito Certo. simples, tá bom? Então você vai tirar Uhum. de letra. Francisco, quem é você? Uau, quem sou eu? Boa pergunta. Vou cair agora aqui num pensamento filosófico de quem sou eu agora nesse momento. Eu gosto sempre de pensar que eu sou uma pessoa muito curiosa e uma pessoa que adora explorar o mundo e que gosta muito de compartilhar tudo que explora e tudo que aprende. Então, eu acho que eu sou, antes de qualquer coisa, um curioso e uma pessoa que adora falar e adora compartilhar as coisas que vai experimentando, né? E, de certa forma, esse foi o meu caminho para eu me tornar um terapeuta, um psicoterapeuta, né? Eu comecei a explorar terapias diferentes, técnicas integrativas diferentes no meu próprio processo de autoconhecimento, Uhum. e essas ferramentas fizeram tanto sentido para mim que eu decidi começar a compartilhar elas com outras pessoas, e aí isso acabou pavimentando o meu caminho para me tornar um terapeuta nesse sentido. Show de bola. Quem mais é você, Francisco? Além disso, eu sou um paulistano. Paulistano não, sou paulista, na verdade. Eu sou nascido no interior de São Paulo, mas moro em São Paulo, capital, desde 2005. Trabalho como terapeuta já há alguns anos, como psicoterapeuta, e em São Paulo. E eu sou casado. Tenho dois gatos maravilhosos, os meus Hum, filhotes, e eu sou um apaixonado por tênis. que legal. Muito bom, meu caro. Um apaixonado. Francisco, vamos lá, entrando aqui no nosso tema, né, nesse dossiê que está fantástico, né? Todo mundo que Uhum. lida com desenvolvimento humano e é curioso também sobre os perrengues que acontecem dentro da gente, deveria ler esse nosso Uhum. dossiê, né? Então, assim, a Ele minha ficou muito bom pergunta mesmo. ficou maravilhoso. Minha primeira pergunta para você é: por que você quis falar sobre trauma e memória? Foi sensacional, seu artigo está lindo, meu. Muito obrigado. Eu acabei querendo falar sobre trauma e memória porque é um dos assuntos no aspecto do trauma que mais me impressiona, de certa forma. Foi alguma coisa que mais me instigou, né? Porque eu sempre parti dessa pergunta básica que, na verdade, qualquer pessoa faz, né? Nossa, assim, as pessoas têm uma consciência, né, de que algo que traumatizou elas, que foi um evento extremamente estressante, entre aspas, já passou, né? O evento Uhum. já ficou no passado. E a pessoa continua com isso na cabeça, né? Mas por que que isso não sai da minha cabeça? Por que que isso não muda? Por que que eu não consigo mudar o meu comportamento? Por que que eu não consigo esquecer essa história? Porque é muito frustrante quando uma pessoa sofre uma experiência traumática, né? E ela já sofre muito com isso, né? Mas chega um ponto em que isso também começa a impactar pessoas ao redor dela e às vezes a pessoa fica, entre aspas, como a gente gosta de brincar, como um disco quebrado, né, rodando sempre na Uhum. mesma história, sempre no mesmo lugar, né, e a pessoa se sente também muito frustrada de estar nesse looping, e aí ela ainda por cima tem que ouvir, esquece essa história, deixa isso pra lá, Deixa isso para lá, né, é ótimo. deixa isso pra lá, né, já passou Já tanto tempo, passou. por que que você ainda tá com essa história, né? Então foi uma pergunta que eu comecei a me fazer também, né? Por quê, né? Por que que a gente não consegue esquecer? Por que que eu não consigo deixar isso para trás? Né? Se conscientemente eu sei que essa história já passou, né? Então eu comecei a entender que haviam aspectos de mim, haviam aspectos do meu processo de memória que entendiam que aquilo tinha passado para trás.
mas tinha outros aspectos, tinha uma parte do meu corpo, tinha uma parte do meu ser, que para essa parte é que essa história não terminou. Essa história continua viva, como se fosse aqui e agora, Uhum. né? Então, dentro do meu trabalho, aprendendo e estudando experiência somática, a gente começou a entender um pouquinho melhor como era também a construção da memória, como é que isso acontece. E aí eu fui ler artigos, livros sobre o tema, né, para tentar entender um pouquinho melhor por que que isso acontece, Uhum. né? E aí eu comecei a ver que a memória é, na verdade, uma coisa extremamente complexa, Sim. né, muito diferente da forma como a maioria de nós pensa como é formada a memória, né? E aí eu comecei a entender que, ok, por que que é que a gente lembra de uma história, mas mesmo assim a gente ainda não consegue fazer com que ela saia da minha vida, entre aspas. Uhum. Sair talvez ela não saia nunca, né? Mas assim, ter uma outra Uhum. relação com ela, ter uma relação mais equilibrada e mais harmoniosa com as coisas que aconteceram no meu passado. Uhum. Então, antes da gente entrar em coisas mais técnicas, né, sobre os tipos de memória, que isso é fantástico, queria trazer uma frase que você trouxe do Norberto Hum, Bobbio, né? Eu vi, ele foi um filósofo político italiano, né? E ele nessa frase diz: "Somos aquilo que lembramos". Cara, somos aquilo que lembramos. achei isso forte, meu. É forte, é forte. E dessa frase veio também para mim uma grande reflexão que eu uso no início do nosso artigo, né? Porque assim, na verdade nós somos memória, né? A Uhum. vida toda é um processo, a vida toda é um processo de memória, Sim. né? Assim, na base da nossa biologia está a reprodução de um código que é uma forma de guardar memória que está no nosso DNA, né? E Sim. através disso que a gente consegue evoluir, reproduzir coisas e construir todo um ecossistema biológico mesmo de como as coisas funcionam dentro da natureza. Então, a memória está na base fundamental de quem nós somos como seres humanos, como seres vivos, Uhum. né? E é muito. E Diga lá. pode falar, desculpa. Não, eu tava aqui pensando o seguinte, né? Como que a memória, como você cita isso lá no seu artigo, como é que a memória ajuda a construir quem nós somos, né? Quem nós somos. Identidade, como é que a gente se comporta, tudo, né? Tudo é absolutamente memória nesse sentido, né? Eu só sei que eu sou casado, que quem é minha mulher e não é uma outra pessoa por conta da nossa memória, Uhum. né? Eu só sei os gostos que eu tenho por conta das memórias que eu tenho das músicas que eu vi, dos livros que eu fiz, dos filmes que eu assisti, né, Uhum. das pessoas que conviveram comigo. Nós somos uma memória corporal, né? A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto também, dos hábitos que a gente tem. As pessoas reconhecem a gente, às vezes, pela nossa forma de andar, por exemplo, que é Sim. também um ato memorizado de comportamento, de Uhum. atividade muscular, né? E Sim, algumas vezes as pessoas falam assim, nossa, só de ouvir você chegar, você andando, eu já sabia que era você, né? exato. Então são dois traços de memória, né? A minha memória corporal da forma como eu me movimento no mundo e a memória que as pessoas têm dessa imagem, desse som, né? Da forma como eu me porto também na família, Uhum. né? Só para Inclusive, falar, quando a gente se hum, comporta de uma forma diferente, as pessoas as começam a falar: pessoas você está notam. estranho, É, você mudou, você né? mudou. Porque que o meu comportamento ou a minha postura passa a não bater com o registro de memória que as pessoas têm. Exato, com a memória que ela tem da gente. Exato. Legal. Tem uma curiosidade que me veio à mente quando eu li o seu artigo a primeira vez e depois, agora, quando eu Uhum. reli, é, que eu passei isso aqui com pai, não, mas eu passei isso com minha mãe, passei isso com uma tia e passei isso com uma avó. Elas tinham problemas de saúde, então minha tia tinha até problema de coluna, que não conseguia mexer de determinadas formas, tinha problema de diabetes, de pressão alta, enfim, uma série, um quadro extenso. E quando as três passaram pelo processo de demência, né, o corpo foi se regulando. Sumiu a diabetes, sumiu a pressão alta, a pessoa voltou a andar normal. Então, é Uau. muito, muito interessante como que a, mem- a,
a falta de certas memórias fez com que o corpo voltasse a um determinado equilíbrio. Não sei se você já viu É, ou estudou isso. é muito interessante que isso aconteça e muitas vezes também acontece o contrário, né? Hum, Quando você tem uma memória suprimida, aquilo também acaba suprimindo determinados tipos de manifestações corporais crônicas, né? E ao mesmo tempo, quando você tem uma memória que de alguma forma é recuperada, aquilo também altera a sua fisiologia de uma outra forma, hum, né? Então, os dois processos eles acontecem, né? Tanto o processo de supressão e repressão de uma memória, quanto o processo de evocação ou de lembrança, né? uhum, O que a gente chama de memória, na verdade, né? E isso foi uma coisa muito bacana que eu acabei estudando um pouquinho. Não é só essa coisa que a gente guarda, né? A uhum. gente tem muito essa questão da memória como um armazenamento, Sim. né? Mas a memória é todo um processo, né? De você conseguir guardar, armazenar, criar, recuperar uma memória, né? Faz parte do processo de memória também eu saber recuperar aquela memória. Uhum. Não adianta nada eu ter guardado aquilo e não saber onde está, né? Assim, a memória está lá, mas eu não tenho como recuperar aquilo de alguma forma. É. Agora, falando do ponto de vista técnico, né, você traz uma distinção muito legal sobre as memórias declarativas e as memórias implícitas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que foi muito legal Vamos lá, entender isso. É. vamos lá. É, Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais essas memórias a fundo, assim, e me interessar bastante pelo processo, dentro da formação em SA, e daí eles sugeriram outras leituras, outras formas de aprofundamento, eu fui começando a entender por que que a gente tem essa questão que a gente estava discutindo no início, né? Por que que eu tenho uma memória, eu sei Uhum. que aquilo está no passado, mas eu não esqueço um pouquinho disso. E aí eu fui descobrir que memória, na verdade, é uma coisa extremamente complexa. Muito, muito, muito complexa. Então a gente tem um pouco essa ideia de que a gente faz essa analogia de memória como se fosse memória de computador, né? Então eu tenho as minhas memórias como se fossem pastinhas num Isso. arquivo que eu vou lá e seleciono e olho aquela memória de quando eu me formei ou de quando eu terminei um namoro, alguma coisa nesse sentido. Então é como se a memória fosse uma coisa única, como fosse uma coisa física que tivesse uma localização muito precisa no cérebro, né? Então, algumas pessoas têm essa ideia ou um conceito mais simples de memória nesse sentido. E aí eu fui vendo que memória, na verdade, existem várias, né? E o nosso corpo guarda memórias de formas diferentes. Tem muitas formas diferentes da gente classificar memória. Uhum. Então, uma primeira classificação é o que a gente chama de memórias explícitas e memórias implícitas, né? E dentro das memórias explícitas, elas chamam explícitas porque a gente mais facilmente consegue ter acesso a elas. Então, elas estão, de certa forma, mais próximas do nosso nível consciente, né? Então, dentro das memórias explícitas, a gente tem as memórias que a gente chama de memórias declarativas, e elas têm esse nome de declarativa porque eu consigo declarar ela, então eu consigo dizer, hoje é quarta-feira, né? Ontem foi terça-feira, né? Ontem eu vim trabalhar, mas sábado e domingo não, né? Eu consigo falar sobre esses assuntos, eu consigo lembrar datas, eu consigo lembrar nomes de pessoas e fatos da minha vida, eu consigo recontar o meu passado. Em fato, eu consigo declarar as coisas. Uhum. E a gente tem também uma outra parte que a gente chama de memória semântica, né? E é importante dizer também que, dependendo dos estudos que você pegar e dos neurocientistas que vão falar sobre isso, essas declarações, essas Hum. categorias, elas mudam levemente, assim. E as memórias semânticas são memórias, por exemplo, eu sei a tabuada de cor, Sim. né? Eu Uhum. sei a tabela química, eu sei as regras de português, né? Então, eu vou ter uma dificuldade, às vezes, de entender quando foi que eu ganhei essa memória, Uhum. né? Assim, e aí se eu lembro daquilo, essa é uma memória declarativa. Eu lembro que eu estudei isso, né? Mas aí depois isso vira um corpo de conhecimento abstrato que eu consigo usar de outras formas, né? Independente de situações. Então, ela não tem uma localização temporal tão precisa nesse sentido, né? Conhecimento de língua, conhecimento de matemática, outros tipos de conhecimento. Então, quando as O pessoas famoso andar de bicicleta, né, que diz, você já é nunca vai uma outra esquecer. Aí já memória, é outra, né? é, Tá. já é uma outra Uhum. memória, né? Então, esse primeiro corpo de memórias explícitas são as memórias que as pessoas estão mais acostumadas Uhum. a entender e a pensar, ou como elas chamam de memória.
né? E essa memória que causa uma certa confusão de se eu sei que isso ficou para trás, por que que eu não consigo lidar com isso de uma forma diferente? Uhum. E aí entra esse outro corpo de memórias, né, que são as memórias implícitas. Uhum. Né? E dentro das memórias implícitas, a mais importante, a mais estudada, inclusive, é o que a gente chama de memória procedural. Né? E a memória procedural é justamente uma memória de procedimento. É como não o meu intelecto aprende, mas como o meu corpo aprende algo. Então, são memórias que são criadas através do meu corpo, através de movimento. É como a gente aprende a andar, é como a gente aprende a andar de bicicleta, é como eu aprendo a pegar um copo. Faz parte daí também todo o nosso leque de impulsos de defesa, por exemplo, que eu nem precisei apreender direito, né? Assim, mas vem uma abelha na minha direção, meu corpo já reage de repente. Então ele tem uma memória muscular do que eu preciso fazer naquele momento para tirar aquela abelha da minha frente, né? E essas memórias, elas têm uma gravação que é muito sólida, ela é muito firme, ela é muito estável no nosso cérebro, né? Diferente das de outras memórias, que elas muitas vezes são mais flexíveis, né? E a gente pode esquecer e a gente pode mudar um pouquinho elas, né? E faz parte do processo de memória e faz parte de um processo de memória saudável que elas sejam dessa forma, que elas sejam um pouco maleáveis, né? Eu posso lembrar que amanhã eu vim trabalhar, mas eu posso ficar um pouco em confusão se eu vim com uma blusa cinza ou uma blusa preta, por Sim. exemplo, Uhum. né? Então eu posso me imaginar que não, foi uma blusa cinza, tenho certeza que foi uma blusa cinza. E aí se eu vejo uma foto, eu falo assim, nossa, é preta, na Uhum. verdade, né? Então isso não vai causar uma grande confusão no nosso sentido. Então faz parte da memória que ela seja um pouco flexível nesse sentido. E a gente vai entrar um pouquinho em contato com isso, por que que isso é importante para trauma principalmente. Uhum. Mas essa memória procedural, né, que é a memória de a gente andar de bicicleta e que meu corpo aprende a fazer, ela tem essa característica de ser bastante estável no tempo. Uhum. Ao ponto de que eu também citei isso no meu artigo. Assim, às vezes a gente pega uma pessoa, por exemplo, que tem uma demência, né, que é um processo extremamente doloroso, principalmente para a família, e a pessoa vai, entre aspas, parece que esquecendo ou desaprendendo determinadas coisas, Uhum. né? Mas ela consegue fazer outras ainda, né? Algumas são mais difíceis, né? A pessoa continua sabendo andar, por exemplo, às vezes durante um bom tempo Sim. ainda, né? A memória de quem são as pessoas, os familiares ao redor, a memória de fatos, elas vão embora muito rapidamente, Uhum. né? Mas algumas memórias elas ficam muito fortemente gravadas. Eu estava até conversando esses dias com uma amiga, estava conversando sobre esse episódio de minha mãe, que teve Alzheimer, e quando ela já estava numa fase bem já avançada, ela já não falava mais, eu tinha que levá-la para algum lugar, né? Então ela ia de carro comigo, e quando o carro ficava de frente para o sol e batia sol ali no rosto dela, ela automaticamente baixava o para-sol. Então era interessante que ela já não falava mais, ela não lembrava de nada, mas ela baixava o Tarassol. Ela baixava o parasol, né? É muito interessante como isso acontece. Uhum. Foi feito um estudo uma vez com um paciente que ele tinha um grave problema de memória a curto prazo, Uhum. que daí já é uma outra forma de classificar memória também, que são memórias de Sim, longo sim. prazo, curto prazo, memória de trabalho. Depois, depois se der tempo a gente entra nisso. Uhum. Mas o que acontece é que essa pessoa, eles fizeram um trabalho com eles, porque embora ele não tivesse memória de curto prazo, ele era uma pessoa extremamente inteligente, ele vivia num hospital psiquiátrico, ele sabia Uhum. conversar muito bem com as pessoas, né? Mas ele esquecia muito facilmente quem eram as pessoas, Uhum. né? Ele esquecia muito facilmente qual era o nome das pessoas, como era a forma física das pessoas, né? Então ele não lembrava disso. Mas eles fizeram um teste, uma pesquisa, que constituiu em, eles separaram os cuidadores em grupos. Então, alguns cuidadores deveriam se portar frente a esse paciente de uma forma extremamente regular. Então, deveriam sempre tratar ele bem, tratar ele de uma forma bacana, tratar ele com uma certa humanidade. Outros deveriam tratar ele de uma forma mais instável, né? Ou, de certa forma, ignorar ele, ou destratar ele de alguma forma, ser um pouco mais rude, trate, alguma coisa assim. Ele era incapaz de lembrar quem era quem, mas o corpo dele mantinha uma memória de quem era, tinha um vínculo bom com ele. Uhum. Então ele não sabia quem era a pessoa, mas ele se aproximava de determinados cuidadores.
que na hora ele falava assim, ele não lembrava quem eram as pessoas, né? Mas o corpo dele ia em direção às pessoas que já tinham tratado ele bem, Hum, de alguma forma, que né? Então louco, isso né? mostra um pouco como a nossa memória ela é gravada de formas diferentes no nosso corpo. Então às vezes eu perco acesso a algum tipo de memória, né? Então eu não vou conseguir declarar aquela memória, eu vou saber falar sobre aquilo, mas muitas vezes o meu corpo vai saber. Então muitas vezes quando a gente fala de trauma e da dificuldade que algumas pessoas têm de esquecer, entre aspas, de esquecer um trauma, tem a ver com essa memória procedural e a forma como ela é gravada de uma forma muito intensa no momento em que a gente sofre o impacto de uma experiência traumática, né? Então, a gente mantém uma memória de que aquilo aconteceu, né? Só que o meu corpo ele fica tão desregulado, o meu sistema nervoso ele fica tão afetado pelo que aconteceu, que como uma forma de defesa, o meu corpo ele começa a reagir de uma forma similar a um evento que aconteceu, quando qualquer coisa lembra ele daquilo. Então, um pouco do que acontece com o trauma é que ele acaba desregulando a forma como o sistema nervoso funciona, né? Então, ele acaba muitas vezes tendo uma reação que ela é exacerbada para momentos que não requerem tanto, Uhum. não são para isso, né? Eu cito esse exemplo, que é um exemplo que eu gosto sempre de usar em consultório para explicar um pouquinho para as pessoas, que é o exemplo de um acidente de carro. Então, Sim. se tem algum acidente de carro e a pessoa fica presa, por exemplo, no carro, né, por mais que ela não tenha se machucado muito, mas ela entra em pânico enquanto ela está presa, ela tenta sair, ela não consegue, né, e nesse movimento de defesa incompleto dela tentar escapar e não conseguir, ela acaba muitas vezes entrando num estado de desamparo, de colapso muito forte, né? E esse Uhum. estado de colapso e desamparo acaba sobrecarregando o sistema nervoso, né? E fazendo com que essa memória seja gravada com muito mais intensidade do que outras memórias, Uhum. né? Então essa é uma outra característica de um evento traumático, né? A memória ela fica gravada de uma forma diferente, dentro de um estado desregulado, né? E isso pode gerar uma série de efeitos diferentes, né? Um deles, que é o que eu cito, é, por exemplo, a pessoa tem uma síndrome de claustrofobia, Uhum. né? Então ela passa a ter medo de entrar em qualquer lugar que seja muito fechado, que seja muito apertado. Então a pessoa vai ter que, por exemplo, usar elevador para o resto da vida, né? Uhum. Mas toda vez isso se torna uma situação extremamente desconfortante para ela, né? Porque quando ela está diante de um elevador, ela sabe racionalmente que o elevador é seguro. Ela sabe que centenas de milhares de pessoas usam elevadores todo dia, né? Mas na frente do elevador, o corpo dela reage de uma forma diferente, né? O corpo dela começa a se tensionar, o batimento cardíaco aumenta, é como se ela fosse repassar por aquela experiência novamente. E tudo que está acontecendo nesse momento é que o corpo da pessoa está tentando proteger ela Uhum. de reviver uma experiência extremamente dolorosa. Só que o corpo tem informações que estão um pouco desconectadas nesse sentido, né? E o trabalho de experiência somática, por ser um trabalho mais corporal, vai tentar trabalhar justamente com essas reações, né? Com a forma como o meu corpo está reagindo à situação, não tanto ao fato em si, não tanto a essa memória declarativa. Uhum. Deixa eu Mas a fazer gente, uma pergunta que me veio à mente aqui agora. Ó, vamos lá, são uns desafios aqui, hein, para a gente pensar. Acidente de moto. Quero pensar em dois casos. tá. O João, para não dizer João e Maria, vamos dizer o João e o Pedro, né? Ok. João e Pedro caíram de moto, Uhum, acidentes diferentes. O João ralou o cotovelo só, nunca mais subiu numa moto. O uhum. Pedro caiu, fraturou as duas pernas, fratura exposta, fratura de crânio. Assim que ficou bom, ele voltou a andar de moto. O Isso é primeiro, muito comum. então, o primeiro que praticamente não aconteceu nada, mas ele nunca mais subiu numa moto. E o outro que Uhum. teve tanto trauma, e aí o interessante, né? O físico, né? O corpo dele sentiu aquilo de uma maneira muito intensa, ficou 2 anos se Uhum. recuperando, e não via a hora de ele voltar. Como é De que é volta esse para andar de moto. negócio? Isso tem muito a ver com. Nossa, essa pergunta foi ótima. Foi muito, 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 muito boa. Eu Eu sou bom lembrei de um nisso. outro caso que tem no livro, que é ótimo, que é o seguinte: isso tem muito a ver também, de novo, com a nossa memória, Hum, tá?
mas tem a ver com a nossa memória passada e como essa memória me gerou, por exemplo, uma resiliência para determinados eventos. Hum, Né? Então, tudo o que eu passei ao longo da minha vida me preparou para determinados desafios do futuro. Né? O problema do nosso corpo é o nosso corpo ele foi feito para passar por estresse. Ele foi uhum, feito para passar por dificuldades. Ele foi feito, inclusive, para se machucar. A gente tem todo um mecanismo biológico de regeneração de tecido, etc. E tal, porque, de certa forma, a natureza sabe que a gente vai se cortar, que a gente vai quebrar coisas, etc. uhum, Então, a gente tem um processo de memória regenerativa, inclusive. Então, a gente foi ensinado a lidar com o estresse. Né? Então, tudo isso faz parte desse processo biológico de você passar por um estresse e se recuperar. O que o trauma faz é passar muitas vezes de um determinado limite da minha capacidade pessoal de lidar com aquela situação. uhum, Então, dependendo do meu histórico de vida, de como eu fui criado, de como foi a minha educação, como meus pais me cuidaram, me nutriram, como os meus pais me incentivaram a desafios, como é que eu fui lidando com esses desafios, isso gerou em mim um determinado nível de resiliência. uhum, Né? A outra pessoa gerou um nível de resiliência um pouquinho menor. Né? Ela tem um certo limite um pouco mais baixo para lidar com desafios, para lidar com determinados níveis de estresse. Né? Então, o que, que acontece é que, para a mesma experiência, e por isso que muitas vezes para a experiência somática, a experiência não importa tanto, o que importa mais é como a pessoa absorveu a experiência. Então, para essa pessoa aqui, que se machucou pouco, mas tem um baixo limite de resiliência para uhum, aquilo, né, o uhum, trauma ele acontece mais cedo. Né? E para outra pessoa que tem um nível de resiliência mais alto, ela pode até se machucado mais, só que daí não chegou a um nível de traumatização. uhum, Então, a gente consegue passar por experiências que são altamente estressantes e não nos traumatizarmos. Tudo depende desse grau de sobrecarga que eu vou passar no meu sistema nervoso. uhum. Né? Então, através da minha vida, de como fui criado, etc., algumas situações para mim são corriqueiras. Né? Tem gente, por exemplo, que é criado na cidade. Esse aqui é um outro exemplo também. A pessoa é criada na cidade. Então, a pessoa é criada dentro de um caos urbano muito forte. Né? E aqui eu não vou falar exatamente de trauma, tá? Eu estou falando só um pouco disso que você está trazendo, que é experiências que podem ser altamente impactantes, experiências altamente estressantes. Uma pessoa, por exemplo, é criada na cidade. Se ela pega essa pessoa e leva na floresta, a pessoa surta. Ela não sabe lidar com aquilo, ela não sabe se orientar na floresta, ela não sabe lidar com aquelas coisas que antigamente para a gente era normal, mas para agora, para uma pessoa que é criada na cidade, tudo aquilo é novo, ela começa a ficar com medo de ser picado, do que vai acontecer, qualquer barulho já estressa ela um nível grande. Mas na cidade ela se sente bem. Então ela está acostumada com determinado nível de estresse, não com outro. E se você fizer o contrário, você pegar uma pessoa que é criada na floresta, no campo, ela lida tranquilamente bem com todas as coisas que tem lá, mas você coloca essa pessoa na cidade, ela fica completamente desorientada também nesse Uhum. sentido, né? Inclusive começa a ter lapsos de memória, começa a não entender direito onde ela está, não consegue guardar as informações direito, justamente porque o sistema dela está tão sobrecarregado, tentando sobreviver naquele meio que para ela é difícil, é diferente, Uhum. né? Que o próprio processo de guardar memória fica diferente nesse sentido. Não Olha sei se eu que respondi direito a sua muito pergunta nesse legal, sentido. muito legal. Então, vamos lá, aprofundando mais essa questão de memória e trauma, né? Deixa eu até contar um caso meu para trazer a situação que você não caiu de moto nem nada, mas é um evento Tá. que afeta muito o psicológico da gente. Uhum. É, eu adoro matemática, adoro cálculo, fiz engenharia, mas quando eu estava no primário e no ginásio, eu era o pior aluno da sala, é, Tá. sempre ficava de segunda época, né? Naquela época que tinha a famosa segunda época, meus pais tinham que pegar professor particular para eu conseguir passar de ano, e tudo isso tinha a ver com a aprendizagem, que a minha aprendizagem na matemática era muito travada. E uma das travas tinha muito a ver com professores. E um evento que eu ainda me lembro, aí é uma memória que eu me lembro, era um professor no ginásio, que ele sabia que eu era ruim, e ele gostava de me chamar na frente da sala para eu resolver um negócio na lousa. Uhum. Imagina a situação, né?
Isso me causou uma série de traumas, que eu tive que trabalhar isso depois, enfim. É. E o Traumas interessante, escolares traumas escolares são fogo. Então, são aí fortes. foi essa questão do bullying que o professor fazia comigo, isso mexeu com a minha autoestima de uma maneira muito forte, ao mesmo tempo que eu lembro desse evento. Mas muitas vezes, eu estou te trazendo isso para falar, muitas vezes a gente não lembra do evento, mas a gente Não, guarda de no fato. corpo a memória daquilo e os efeitos disso. Eu queria que você falasse A um gente pouco guarda. sobre isso. Sim. Isso tem um pouco a ver também com aquilo que a gente estava conversando um pouquinho sobre supressão de memória. Uhum. Muitas vezes o evento ele fica muito claro na nossa cabeça, né? Mas eu vou citar um exemplo extremo para aproveitar até para falar sobre outros tipos de memória, porque isso também é um caso comum muitas vezes que acontece, né? Então, a gente tem dois tipos de memória que a gente chama de memória de curta duração e memória de longa duração, né? Por quê? Porque o processo de gravar uma memória que seja significativa e uma memória que vai ficar estável ao longo do tempo, ele demora bastante tempo. Ele demora no mínimo 6 horas. Então demora 6 horas para eu gravar uma memória. Então, enquanto o corpo grava uma memória de longa duração, a gente usa uma memória de curta duração. São memórias diferentes. Então, muitas vezes, por exemplo, num caso extremo, a pessoa passou por alguma coisa que seja de alto impacto. Vamos considerar, por exemplo, um abuso. Então, a pessoa passou por um evento que foi muito, muito, muito forte. Só que, logo após aquilo, a pessoa, por exemplo, teve uma ingestão de álcool muito forte. Ou a pessoa já estava alcoolizada quando aquilo aconteceu, né? E o álcool é um dos fatores que deteriora muito a força da gravação da nossa memória, né? Ele interfere muito no processo de gravação de memória. Então, qualquer coisa que aconteça nessas 6 horas depois que a gente teve um evento, que a gente criou, passou por um evento e, portanto, está gravando essa memória, a nossa memória pode ficar muito comprometida em relação ao que aconteceu. Então, a pessoa termina e ela fala assim: eu não lembro do que aconteceu. Eu não sei direito o que aconteceu. Eu me lembro vagamente de entrar num quarto, me lembro vagamente de acontecer alguma coisa, mas depois aquilo tudo ficou branco. Então, tem dois processos que acontecem aí. Um é esse que eu descrevi, Uhum. né? Existem muitas coisas que podem deteriorar ou impactar a gravação de uma memória. E aí a memória fica fraca ou fica apagada. E a pessoa realmente não vai ter lembrado disso. Mas muitas vezes, de novo, o meu corpo ele vai ficar com uma tentativa de se proteger de alguma forma. Então a pessoa não vai lembrar do que aconteceu, mas ela sempre vai ter um tipo de reação diferente, por exemplo, se ela ficar num ambiente sozinha com outro homem. Sabe? Aí de repente assim, ela está num consultório de dentista e ela começa a suar frio, ela começa a passar mal, sabe? Ela começa a falar assim, nossa, não sei o que está acontecendo, eu estou me sentindo aqui agoniada, sabe? Eu preciso sair É o mesmo daqui. efeito da pessoa que tem a demência e foi tratada diferente Exatamente. os cuidadores. Exatamente. Né? Então, Fantástico. assim, a Uhum. memória declarativa, muitas Uhum. vezes, ela é mais facilmente reprimida, suprimida ou apagada do que uma memória procedural, né? Uhum. Uma memória corporal. Uhum. Né? Então, eu mantenho o meu instinto de defesa ativo, né? Eu mantenho o meu sistema de defesa alerta, né? Às vezes, além do normal. Mas eu vou ter uma dificuldade de entender por que aquilo está acontecendo naquele momento. A outra Muito. forma é que a nossa psique mesmo, a Uhum. nossa psique, ela acaba suprimindo determinadas memórias ou dificultando a recuperação dessas memórias para evitar que a pessoa realmente tenha, por exemplo, um ataque de pânico ou tenha um surto em relação àquilo, Uhum. né? Então, assim, a gente tem um processo, às vezes, de regulagem que é inconsciente, que a gente não controla, né? Que, assim, que é uma coisa que a nossa psique, de uma forma completamente inconsciente, vai tentar me proteger também de determinadas formas, que vai impactar na forma como eu me lembro de uma determinada memória. E aí, usando um outro caso de abuso que está num livro maravilhoso que se chama O Corpo Guarda as Marcas, Uhum. né, de um psiquiatra que se chama Bessel van der Kolk, ele cita o exemplo de uma pessoa que ele tratou, que assim que a pessoa chegou descrevendo o que tinha acontecido com ela, e ele pediu para fazer alguns testes, pediu para ela fazer alguns desenhos, algumas coisas,
Em poucas sessões, ele já sabia, essa pessoa foi abusada, né? Pela forma como ela se portava, pela forma como ela descrevia o mundo, que ela fazia alguns tipos de desenho, eram desenhos que eram típicos de uma pessoa que tinha passado por uma experiência de abuso muito forte. Mas ela não lembrava, ela não sabia daquilo. Ela falava, não, isso nunca aconteceu, jamais aconteceu comigo, nunca passei por nenhuma situação dessa, né? E ela só tinha ido parar no médico, no psiquiatra, porque ela estava saindo com uma pessoa que ela gostava daquela pessoa e eles foram para casa dela e a última coisa que ela lembrou foi de estar em cima dele, batendo nele violentamente. E aí o cara saiu assustado e ela olhou assim e falou: "O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo." E ela foi tentar tratar isso, entre aspas, Que doido. né? E ainda demorou 3 anos, 3 anos, para que ela conseguisse recuperar a memória do que aconteceu em tratamento, Hum, né? Então, às vezes é um processo que é longo para você poder criar as condições psicológicas da pessoa poder entrar em contato com aquilo e dar conta de lidar com aquilo que a memória, que o nosso corpo, que a nossa psique guardou com muito carinho, uhum, muitas vezes, né? uhum, Às vezes a gente passa por um processo desconfortante de não entender o que está acontecendo com a gente, né? Assim, é muito desconfortante essa sensação, uhum, né, de que assim, eu sei que tem alguma coisa estranha comigo, mas eu não consigo saber o que que é. Mas é sempre uma coisa que eu gosto de falar com os meus clientes, assim, é sempre o nosso corpo tentando nos proteger. uhum, Ele pode estar tendo uma super proteção, né? Ele pode estar sendo inadequado até na forma como ele super protege a gente nos aspectos, assim. Mas é preciso acolher também esse aspecto dentro de nós, né? Que uhum, assim, que nosso corpo, a todo momento, o nosso corpo está tentando sobreviver, passar para o dia seguinte. Tudo que ele faz é para a gente possa sobreviver. E às vezes, num estado um pouco desregulado, ele vai ter ações que vão ser muito sensíveis ao que está acontecendo no ambiente. uhum. E como o nosso próprio dossiê chama trauma tem cura, Tem, pensando na cura de um trauma, o interessante na abordagem SE é que eu não tenho que necessariamente lembrar do que aconteceu. exatamente. Hum, Não necessariamente a gente precisa lembrar do que aconteceu. Justamente porque, dentro da experiência somática, como a gente trabalha muito com essa questão de consciência corporal, do rastreio do que está acontecendo com o nosso corpo no momento presente, né, a gente pode tentar trabalhar justamente com esse impulso que está acontecendo agora, com essas tensões que acontecem, né? Então, eu vou começando a trazer consciência não tanto para o fato uhum, declarativo em si, mas para o que está acontecendo com o meu corpo quando eu toco no assunto ou em um determinado tema da minha vida, né? Então, a gente começa a trazer um pouco de consciência para o corpo e tentar ajudar o corpo da pessoa a entender que aquele momento já passou. Porque uma outra diferença que acontece é que assim, a minha memória declarativa ela tem data, muitas vezes. Ah, isso uhum, aconteceu em 2020, a pandemia começou em 2020, né? A Copa de 2014, que a gente tomou 7-1, foi em 2014, me lembro muito uhum, bem, né? Então a gente guarda algumas datas, assim, né? Agora, a forma como essa memória procedural é guardada, ela não tem data. uhum, Para ela, está sempre acontecendo no aqui e agora. uhum. Então, é a mesma coisa que eu falei do acidente do carro lá, né? Se o lugar está apertado, está acontecendo agora. Foge, se esconde, corre daí, não entra nesse lugar, Uhum. né? Então, para essa memória corporal, tudo está acontecendo no aqui e agora. Então, quando a gente trabalha com experiência somática, a gente tenta trabalhar com o que está acontecendo aqui agora, com as sensações e o corpo da pessoa. Uhum. Até uns tempos atrás, né, até em cursos, treinamentos, eu costumava usar muito esse exemplo que você dá até no seu artigo, do 11 de setembro, né? Agora, como o tempo está passando e já tem uma geração nova que naquela época era muito pequena e aquilo não marcou, tem um outro exemplo que é o que você deu agora, o 7-1. Eu quase usei esse Cara, exemplo. é muito Eu louco. quase usei esse exemplo. Praticamente todo mundo sabe onde estava, com quem estava, o que estava fazendo no dia do 7-1. É verdade. É verdade. É muito É louco. verdade. Eu quase usei esse É, exemplo também. é muito interessante porque eu estava em casa, eu e Mônica,
A gente estava se preparando para ver o jogo, eu já estava na sala, já com tudo lá ligado, e ela estava em casa para fazer, ela estava lá na cozinha para preparar uma coisa para a gente comer. E eu falava, Mônica, o jogo já está começando. Ela, não, eu já estou indo. Mônica, o jogo ele começou. Não, estou indo. 1-0. Para quem? Para eles. Vem logo. Não, já estou indo. 2-0. Cara, eu lembro nitidamente de toda a sequência. Muito Pois é, louco. pois é. E é um pouco do que você falou sobre a questão do acidente de moto, né? É uma Uhum, coisa que está no artigo também, que é justamente assim, as pessoas gravam as memórias de forma diferente, uhum. né? Então, para grande parte de nós, os brasileiros, moramos aqui, esse foi um dia um pouco traumático, assim, né? Foi um dia difícil de esquecer, né? Foi um dia que gerou consternação para algumas pessoas, né? Assim, Uhum, obviamente a gente não vai comparar isso com pessoas que são efetivamente claro. traumatizadas de formas Uhum, muito brutas, né? Mas para a gente foi uma memória muito significativa. E para outras pessoas falando assim, gente, que isso, né? Por que vocês estão chorando por conta disso, e etc. A pessoa não tem o mesmo vínculo, não tem a mesma conexão com o que está acontecendo naquele momento, uhum, né? Então, o nosso corpo, ele, para um mesmo evento, ele vai reagir de formas muito diferentes, né? Então, não importa muito quando a gente está trabalhando com experiência somática, o tamanho da memória, sabe? A gente não trabalha só com pessoas que passaram por casos de abuso grave ou acidentes terríveis, assim. Às vezes a pessoa teve uma experiência muito pequena mesmo. Pessoas, por exemplo, que são um pouco mais velhas e que elas sofrem uma queda, né? Para qualquer pessoa, a queda é uma coisa normal. Você cai, levanta, né? Se ficou um pouquinho raladinho lá, não tem problema. Mas para uma pessoa que tem já uma determinada idade, cair é uma ameaça de vida, né? A uhum, pessoa tem medo de cair e não conseguir levantar, ela tem medo de cair, quebrar a bacia e não conseguir mais andar de novo. Então tem algumas pessoas que sofrem pequenas quedas, da queda ela não se machuca, mas ela fica tão assustada com a queda que aí depois ela não consegue sair de casa, ela uhum. não consegue sair da cama, né? Porque ela fica com medo do que pode acontecer. Então o evento em si, às vezes não teve nenhuma consequência significativa. Uhum, Agora, isso não significa que não gerou um processo de traumatização da pessoa. sim. Então, a gente precisa entender um pouquinho isso, né? Uma experiência, ela pode ter um alto nível de estresse, um alto impacto, assim. Uhum, Não necessariamente vai gerar um processo de traumatização. A pessoa fica traumatizada com aquilo. uhum. E para outros casos, aquilo gera um trauma muito grande. Um outro exemplo que eu trago da minha infância, eu devia ter 5 anos de idade, isso é década de 60, meados da década de 60, e nós morávamos vizinhos de um alemão. E quando tinha festa junina, começava a estourar fogos, esse alemão saía correndo na rua, puxando os cabelos, gritando desesperadamente. Todo ano era Sim, aquilo. sim. É o famoso trauma de guerra, né? Trauma de guerra. Então assim, Trauma de guerra. A maior parte o dos gatilho, né? estudos. O gatilho que o som dos fogos trazia, nossa, ele ficava desesperado, desesperado. Desesperado. E é muito interessante, né? É, Porque assim, ele sabia que estava no Brasil, não tinha mais guerra, então o racional aí, um abraço, né? exatamente. Essa é a força das nossas memórias processurais, Uhum, né? Da memória instintiva da pessoa que ela tinha como proteção quando estava tendo um bombardeio, por exemplo, e aí ela tinha que correr para se esconder, tinha que correr para entrar debaixo de uma mesa, tinha que correr para entrar em qualquer buraco que fosse, ou sair correndo de casa, entrar na uhum, floresta, qualquer que fosse o mecanismo de defesa que ele conseguisse usar naquele, né? Então, assim, isso sucessivamente acontecendo, né, gera um processo de trauma que impacta muito o sistema nervoso da pessoa, né? A maior parte dos estudos modernos sobre trauma, eles começaram a acontecer principalmente por conta das grandes guerras, sim. né? Os estudos modernos de trauma começaram a acontecer a partir da Guerra do Vietnã, né, que Hum, foi de 70 e pouco, 76 sim. mais ou menos, que daí eles começaram a receber massivamente soldados extremamente traumatizados, aí as pessoas já Uhum, tinham uma ideia melhor do que era trauma de fato, e começaram a entender como é que alguns determinados comportamentos que antes eram denominados de outras formas,
uhum, né? Então, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, quando a pessoa voltava traumatizada, eles não falavam tanto que a pessoa estava traumatizada. Ele falava que a pessoa estava sofrendo de delírios, uhum, pesadelos noturnos, tremedeiras, né? Então, eles davam outros nomes de impacto, como se fosse uma síndrome diferente. sim. É a mesma coisa que dizer assim, a pessoa está com espirro, quando na Uhum, verdade a pessoa estava gripada, né? Eles uhum, não tinham consciência da gripe, mas eles só davam o que estava acontecendo na hora. uhum. Então, tinha uma Uma outra associação que era um pouco frase, diferente. uma outra frase do Peter Levine que você traz, é muito bacana para você falar um pouco, o trauma, ele não está no evento, no que nos Sim, aconteceu, mas na forma como o nosso corpo percebe e reage a esse evento. exatamente. É bem a história da motocicleta, é bem essa história que a gente está falando do Hum, 7-1 também, né? Quer dizer assim, o evento em si, ele não precisa ter um grande impacto para ele me gerar um processo de traumatização, né? E muitas vezes tem alguns tipos de eventos que sim, sabe, independente do meu grau de resiliência, ele vai gerar um processo de traumatização, né? Por mais que eu possa não sentir ele dessa forma, mas é praticamente impossível, por exemplo, uma pessoa participar de uma guerra e não voltar traumatizada em algum nível. A pessoa pode ter sido treinada, ela pode ter um nível de resiliência muito forte para aquilo, mas algum impacto isso vai ter no sistema nervoso da pessoa, na forma como ela lida, né? Até porque muitas vezes, para poder lidar com uma carga de estresse muito alta, a pessoa tem também que suprimir determinados níveis de consciência, determinados níveis de sensibilidade, para que ela sim. possa lidar com aquele grau de desafio. Uhum, Então a pessoa acaba muitas vezes, entre aspas, se embrutecendo para poder lidar com uma determinada situação. uhum, Então, às vezes tem eventos que são altamente impactantes, mas o que importa é como é que o meu corpo está reagindo aqui, né? O que o meu corpo carrega daquele evento. É uma dificuldade de eu me conectar com outras pessoas? É uma dificuldade de eu valorizar a minha própria vida? É uma dificuldade que eu tenho de reagir de uma forma tranquila numa determinada situação? uhum, Né? É uma hipersensibilidade que acontece quando eu estou numa situação corriqueira, né? Por exemplo, assim, eu começo a soltar fogos de artifício e eu fico extremamente agitado, eu fico extremamente estressado. Isso é uma outra alegoria que eu gosto de usar para os meus clientes, que eu uso uhum, sempre, né? Que o trauma ele causa é uma desregulação do meu sistema nervoso. Ele causa uma desregulação de como eu percebo a forma como as memórias foram gravadas, às vezes com um tom mais drástico do que outras memórias que foram gravadas, né? Esse tom mais drástico faz com que o meu sistema nervoso reaja de uma forma diferente. Então, nós temos dentro do nosso sistema nervoso áreas que estão constantemente olhando e percebendo o ambiente para saber assim, eu estou num lugar seguro, né? E depois de algum tempo, eu continuo num lugar seguro, né? O que é que mudou aqui agora, né? Então, se eu estou aqui no meu consultório e está tudo tranquilo, o sistema nervoso vai a todo momento fazendo essa pergunta: estamos seguros? Estamos seguros? Estamos seguros? uhum, Né? E toda a confirmação que ele tem positiva, ele mantém o meu corpo num baixo grau de ativação emocional, né? Só que aí, de repente, um barulho muito forte acontece lá fora. Aí o meu sistema, opa, aconteceu alguma coisa diferente. E aí eu fico todo ativado para perceber o que está acontecendo. Então, eu digo que essa parte, né, que faz parte do sistema límbico, principalmente a nossa amígdala, que faz esse filtro de percepção de que se eu estou num estado de ameaça ou não, ele é como se fosse um detector de incêndio. Então, ele fica ali o tempo inteiro monitorando o ambiente para saber se tem algum perigo. Agora, digamos que eu passei por um trauma. Então, esse trauma causa uma sobrecarga do meu sistema nervoso. E aí, uma das características disso é que esse meu detector de incêndio, ele entra em curto-circuito. Então, ele pode, por exemplo, ficar hipersensível. Então, o meu ambiente continua normal, continua tranquilo. Só que se eu acendo um incenso, ele já dispara, já liga o alarme, já liga os sprinklers, já começa a cair água, ele já causa um escarcel, né? Então ele fica hipersensível ao ambiente em que eu estou. Então muitas pessoas que passam por um processo de traumatização, elas ficam hipersensíveis. Então ela entra num ambiente que
Para qualquer outra pessoa é um ambiente seguro, é um ambiente tranquilo, mas a pessoa está lá com taquicardia, a pessoa está lá toda tensa, ela não consegue lidar com aquilo. A gente falou muito de trauma escolar, né? Então, muitas Sim. pessoas que passam por traumas escolares ficam, por exemplo, com dificuldade de lidar com situações sociais em que tem muitas pessoas, por exemplo, Hum, né? Porque o corpo da pessoa não se sente seguro num ambiente que é difícil dela controlar, que é difícil dela colocar, fica com muita informação. E ela começa a ficar extremamente estressada naquele, uhum, né? Digamos assim, o detector de incêndio dela está muito ali sensível naquele momento. Então, ela não consegue relaxar numa situação como essa. E para algumas pessoas gera o efeito contrário. É como se esse curto-circuito que aconteceu através do trauma desligasse o meu detector de incêndio. hum, Então a pessoa começa a se colocar em situações perigosas sem entender que ela está em perigo, né? O que também é muitas vezes um processo de traumatização, né? A pessoa passou por um processo que foi extremamente difícil, abusivo, e aí de repente a pessoa repetidamente começa a cair em situações que são também abusivas, que são também diferentes. Então, assim, uma parte da pessoa que ajudava a pessoa a proteger dela, a impedir que ela entrasse em determinadas situações, fica um pouco desligada. E a pessoa continua caindo naquelas situações, muitas vezes. que maluco. Francisco, você tem mais alguns minutos? Temos, sim, claro. Maravilha. Deixa eu te colocar um outro caso, e aqui sem querermos Vamos lá. fazer uma análise simplista e barata de porta de botequim. Ok. Temos essa Então, vamos consciência. combinar, Vamos vamos combinar combinar que vai ser isso. uma análise simplista e barata do botequim. Exatamente. Mas hoje se fala muito aqui no Brasil da violência policial. Ok, violência policial tem um monte de fatores afetando aí, a questão do poder, a questão da autoridade, enfim, um monte de coisas. Mas o Uhum. trauma do policial que trabalha numa região que é muito violenta, que ele lida com morte o dia inteiro, muitos colegas dele, ele já foi no enterro de muita gente, isso tudo causa um monte de trauma e afeta esse comportamento dele, no sentido dele ser mais violento. Com certeza, com certeza. Até porque um policial, ele vive, principalmente no Brasil, uma realidade que é muito diferente da nossa, né? Porque ele está exposto a, de fato, situações que são traumatizantes o tempo inteiro. Uhum, Mortes de colegas, vivenciar mortes, né? Vivenciar situações em que ele está colocando a vida em risco, muitas vezes, seja numa perseguição, seja num sentido de ameaça constante. Porque muitas vezes o que acontece é que, para a pessoa que muitas vezes está traumatizada, e ela não entende um pouquinho disso, qualquer coisa vira perigo para essa pessoa. uhum, Então, uma pessoa que, por exemplo, sofreu um assalto e que ela ficou traumatizada pelo assalto, a pessoa sai na rua muito mais atenta do que outras pessoas, uhum, né? Porque para essa pessoa que está traumatizada, qualquer pessoa é suspeita. uhum, Qualquer pessoa é suspeita. Qualquer pessoa que se aproxima dela é suspeita. Então a pessoa está em um nível de estresse alto o tempo inteiro, né? Então isso é muito comum em policiais porque ele começa a ficar num estado de que, por exemplo, um amigo dele estava, entre aspas, distraído, estava olhando para o lado e tomou um tiro, uhum, né? Então aquilo impacta isso a pessoa de um tempo. E isso é uma outra coisa que é importante falar sobre trauma, né? Nem sempre eu me traumatizo porque algo aconteceu comigo. uhum, Às vezes eu me traumatizo porque algo aconteceu com outra pessoa. A gente chama isso de trauma vicariante, né? Às vezes eu estar exposto a uma violência, eu ter visto algo acontecer com outra pessoa, me traumatiza. Então, muitas vezes é o que acontece com esses policiais. Às vezes não foi ele que sofreu a violência, mas foi um amigo do lado. Ele estava perto, ele uhum, viu alguém ser morto, né? Ou ele participou de um ato de violência, né? Às vezes não era ele infligindo uma violência abusiva contra uma pessoa que estava lá, assim, às vezes é uma pessoa inocente, inclusive. Não era ele que estava fazendo o ato, mas ele estava vendo, por exemplo, um processo de tortura nesse sentido. uhum, Isso gera um impacto na pessoa também, tanto no sentido de criar de novo uma hipersensibilidade para aquilo na pessoa, e aí a pessoa vai ter outros aspectos crônicos, dificuldade de dormir, dificuldade de fazer o trabalho, perda de memória muitas vezes, e algumas outras coisas, ou uma dessensibilização,
né, uma brutalização da própria consciência dele nesse Uhum. sentido. Né? Mas assim, o dia a dia de um Sim. policial é muito traumatizante nesse sentido e pode gerar efeitos que vão, às vezes, impactar em violências desmedidas, por exemplo. Uhum. Porque nesse aspecto de que, de repente, ele chega num grau de traumatização que todo mundo é suspeito, né, ele vai tratar todo mundo como se fosse criminoso. Sim. Agora, do ponto de vista prático, você sabe se no Brasil ou se em outros países existem acordos do pessoal que trabalha com experiência somática trabalhar junto a policiais e a militares, coisas assim? Eu desconheço esse tipo de atividade no Brasil de uma Hum. forma organizada, Uhum. né? Provavelmente tem trabalhos pontuais que foram feitos quando o policial procura ajuda, o que também é uma coisa rara, Sim, porque nesse processo também de dessensibilização em que eles passam, né, qualquer ponto visto de vulnerabilidade é visto como exatamente. um ponto de fraqueza. Uhum. Né? Então, falar das próprias fraquezas, falar das próprias emoções, falar dos seus sentimentos, né, é visto muitas vezes de uma forma pejorativa como sendo um ponto de fraqueza. Exato. Né? Então, como eles tentam entrar nesse processo de se blindar contra qualquer tipo de ataque, qualquer tipo de, entre aspas, fraqueza, é muito difícil muitas vezes que eles vão para terapia, Uhum. né, para poder falar sobre coisas, etc. Embora a experiência somática é uma prática que já existe há algum tempo, né, ela está sendo espalhada de uma forma mais recente no Brasil também. Então, Uhum. muitas das pessoas não conhecem, as pessoas ainda têm ideias e concepções antiquadas sobre o que é trauma, né, desse ponto de vista mais neurofisiológico, mais moderno, de como a gente se traumatiza, como é que esse processo acontece. Então, a gente está nesse trabalho muitas vezes e a gente deve uma gratidão enorme para você, Luciano, e para a revista Coaching Brasil, de estar divulgando um pouco esse trabalho, de estar podendo Uhum. falar um pouquinho sobre isso, que é um assunto da maior relevância. Né? A gente poder falar abertamente sobre trauma, sobre formas de curar trauma diferentes. Maravilha. Francisco, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria que tivesse perguntado? Acho que não, acho que a gente falou bastante, a gente falou de Uhum. coisas bem legais, eu acho. Maravilha. Então, cara, só tenho a te agradecer a tua participação no nosso dossiê, um artigo fantástico e esse papo Eu que maravilhoso agradeço, aqui. Luciano. Obrigadão. Eu que agradeço. Muito Pessoal, obrigado. você que ficou conosco até aqui, deixa um comentário nesse vídeo dizendo o que você achou dele. Coloca perguntas, a gente encaminha as perguntas ao Francisco, vamos respondê-las. Acesse o nosso dossiê, revistacoachbrasil.com.br, são 123, leia os artigos na íntegra, torne-se assinante para ter contato com todas as edições que nós já produzimos. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau. Obrigado. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo. Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.